Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal onde nós tentamos fazer a análise daquilo que se passou do ponto de vista político e económico na semana anterior. Ora, antes de irmos ao programa, quero recordar que nós temos parcerias que nos ajudam a fazer estes programas e tornar o canal independente. As duas do canal são a Prozis e a Bluecrau. E este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Ora, o que é que temos para si esta semana? 3 temas essenciais. O debate entre António José Seguro e André Ventura para as presidenciais, o primeiro debate da longa série deles, o escândalo na Ucrânia, que envolve personalidades próximas do presidente Zelensky, e ainda as alterações sobre a lei de imigração no Reino Unido. Alterações muito, mas mesmo muito duras, ainda para mais feitas por um governo trabalhista. E é disso, e é por aqui que vamos começar. José Filipe Pinto, o Reino Unido vai passar de 5 para 20 anos o período que o imigrante tem de permanecer para poder pedir residência permanente. Não o surpreende? Não me surpreende, porque a Inglaterra, o Reino Unido, vai pôr em prática aquele que é o modelo da Dinamarca. Mas a questão aqui é que é um governo trabalhista a fazer isto. O problema que está é que os governos, quer se digam de esquerda, quer se digam de direita, têm de se adaptar à circunstância, têm de se adaptar à conjuntura. E o que acontece é que o partido de Nigel Farage está a crescer muito junto da opinião pública por uma razão muito simples, porque diz que, tal como aqui em Portugal houve uma política de portas abertas, lá eles tiveram qualquer coisa semelhante. E o que acontece é que, seja um governo trabalhista, seja um governo conservador, é obrigado a perceber que há limites, que para termos um Estado de Direito é preciso também percebermos quais são os direitos do Estado. E essa questão é fundamental. O que é que nós aqui vamos perceber? Quem é esta Ministra do Interior? É filha de imigrantes paquistaneses. Shabana Mahmoud. Exatamente, e é filha de imigrantes paquistaneses. O pai é engenheiro, trabalhou na Arábia Saudita, por exemplo. E nós percebemos, a mãe trabalhou numa loja de conveniência. Então o que é que isto prova? É alguém que conhece a realidade, é alguém que vem de uma família imigrante. Aliás, Filipe, ela foi acusada por um bispo da Igreja Anglicana de pertencer ao grupo de governantes que está a fazer dos imigrantes os bodes expiatórios dos falhanços da política. Curioso onde isto está a chegar. Não, é a Igreja a tomar uma posição semelhante àquela que nós aqui já denunciámos em Portugal. É a Igreja a assumir-se como trabalhista, a assumir-se como socialista, esquecida que a doutrina social da Igreja diz que todo homem é pessoa e que devemos proteger os mais fracos, mas não dizemos que os mais fracos têm de ser subsidiados para não serem mais fracos. O que dizemos é que devemos acolhê-los, que não podemos confundir o indivíduo, portanto, e aquilo que ele faz, mesmo que errado, com a pessoa, que todo homem é pessoa e temos de o tratar com dignidade. Mas é importante que ele cumpra a parte dele no que diz respeito também à dignidade. E o que acontece é que muita gente destes imigrantes demite-se dessa função e exige que o Estado que o recebe, o Estado receptor, se preocupe com aquilo que são os seus direitos. Voltando ao modelo inglês, ao modelo britânico, este modelo, que é, como eu disse, uma réplica do modelo da Dinamarca, repare, foi muito criticado em toda a União Europeia. E quem é que o criticou? Essencialmente os governos socialistas, porque diziam que verdadeiramente não ia contra a tradição europeia, que é uma tradição de seja bem-vindo quem vier por bem. O problema é que nem todos vêm por bem. E nós confundimos, e a União Europeia confundiu, e pôs no mesmo saco duas realidades completamente diferentes. A imigração e o asilo. São dois estatutos completamente diferentes. E depois há um dado muito importante, e é por aí que nós devemos balizar-nos. O que é que disse o chanceler alemão hoje, há pouco tempo, sobre aquele plano tão criticado da Dinamarca? Disse, e a palavra é isso, extremamente exemplar.
as duas palavras, extremamente exemplar, significa o quê? É por aqui que temos de ir. E aquela que foi a primeira declaração, que envolveu 15 países, vai envolver os 27 países da União Europeia. Filipe Pinto, tentando fazer uma projeção do que vai suceder, é muito provável que em Portugal o debate se volte a reacender, e até porque as alterações propostas nesta lei de nacionalidade, que agora vai para o Tribunal Constitucional, fala em períodos de 7 anos e 10 anos, ou seja, não tem nada a ver com isto. Significa que este primeiro passo que aqui a esquerda considerou que era demasiado para a perna é insuficiente para a realidade. É uma amostra, é uma coisa de meninos comparada com isto. Exatamente, nós temos de perceber, neste momento é preciso que se perceba que o Reino Unido tem 100 mil refugiados que estão a receber imediatamente proteção não apenas jurídica, mas financeira. E o que é que acontece? Basicamente o que se explica é que o chegar não significa que tenha imediatamente proteção financeira. Se tem condições para trabalhar, tem de trabalhar. Aliás, uma das alterações da lei no Reino Unido é essa, é que o Estado reserva-se o direito de confiscar coisas como joias das pessoas para ajudar a pagar esse período em que vão ficar lá a pedir asilo ou autorização. Exatamente, e porquê? Porque... Imagino o que é que isto vai dar discussão aqui em Portugal. Não, vai dar muito, porque a esquerda é evidente que tomou conta da comunicação social e continua a pensar ao arrepio da realidade europeia à qual nós pertencemos. Esse é que é o grande problema. Portanto, há um outro dado que eu considero muito importante. Toda a gente foi sempre contra a externalização. Externalização é enviar os requerentes de asilo para países fora da União Europeia enquanto o seu processo está a ser analisado. Neste momento, já todos os países, a começar pela Itália, que já disse que vai fazer Itália faz na Albânia, já, o Reino Unido queria fazer no Ruanda. E vão fazer. Vão fazer, porque já se percebeu claramente que não é o pedir o direito de asilo não é compatível com a proteção que beneficiam, porque este foi um estatuto feito em 1953 e de 1953 até 2025 em que estamos vai uma nova realidade. Há um outro elemento que não poderemos deixar de chamar a atenção. Prende-se com isto. Quando alguém requer o estatuto de asilo e até pode beneficiar dele, mas entretanto o seu país recupera aquilo que se pode chamar a tranquilidade e aquele que beneficiou do direito de asilo já não precisa de estar num país terceiro porque o seu país já tem condições para o acolher e imediatamente é obrigado a regressar. E é obrigado a regressar porquê? Porque aquelas que foram as condições de partida já não se verificam. Um último elemento para percebermos como é que isto funciona. Durante muito tempo questionou-se se isto não era desumano, se não estávamos verdadeiramente a não respeitar aquilo que se chama a dignidade humana. O problema que está é que houve muita gente que se aproveitou em nome desta dignidade humana. Neste momento no Reino Unido, destes 100 mil, 1/3 está a viver em hotéis à conta do governo do Reino Unido. Britânico. E é evidente que o que é que aconteceu? A sociedade civil cansou-se. E porquê é que se cansou? Porque a despesa sai sempre dos mesmos. São sempre os mesmos a suportar. Portanto, este é o modelo que nós vamos ter. E vamos perceber claramente que aquele que requer asilo ou a proteção subsidiária não é, mesmo quando lhe é reconhecida, não é ad eterno. E aí é que está a questão, passar de 5 para 20 anos o pedido de autorização de residência. António, a discussão no Parlamento o Parlamento britânico foi muito dura e, a uma certa altura, a senhora, inclusive, explicou com palavras duríssimas como é que ela própria era tratada socialmente. Porque ela às tantas dizia assim: eu sou aquela a quem chamam, eu peço desculpa aos senhores espectadores, puta paqui. Ou seja, o paqui, como sabes, é aquela expressão depreciativa usada contra os descendentes. Não, eu sei, não é que, mas aqui a questão não é em inglês. A questão mas eu conheço em Grã-Bretanha. Paqui são os paquistaneses. Exatamente, que é um termo pejorativo ofensiva usado para com os paquistaneses. Ou seja, ela tem a coragem de dizer isto no Parlamento. Bom, por falar nisso, quer dizer, estamos em fases muito complexas. Ainda ontem a neocomunista presidente do México
Cláudia foi Sheinbaum. considerada, entre as... Enfim, peço desculpa, pega, mas dito de outra maneira, judia, porque a Sheinbaum é obviamente judia, pelas pessoas que estavam contra a sua política, e era o que alguém dizia, agora que estão contra ela já é judia, que é uma forma de estigmatizar as pessoas, quer dizer, retrocedemos 80 anos. É verdade, literalmente. Mas em vários domínios. Ora bem, o que é que eu acho aqui? Enfim, é interessante que os dois países que mais avançaram no sentido de maior restrição são dois países governados pela esquerda. É verdade. A Dinamarca é governada pelos sociais-democratas e o Reino Unido pelo Labour. E o Labour tem sido muito atacado por seguir políticas de esquerda, o atual Labour. E, portanto, dá uma ideia da dificuldade que é, perante a opinião pública, sustentar o modelo com que os conservadores viveram. O que é interessante. É verdade. Portanto, foi a direita que conviveu com este modelo na Grã-Bretanha. Eu penso que Portugal está numa fase diferente, pelo seguinte. Uma coisa é o que as pessoas na rua podem pensar, outra coisa é o que as elites dizem nos meios de comunicação, nomeadamente a televisão e os jornais. Eu, nos 2 últimos dias, enfim, sem pôr o nome das pessoas, ouvi uma pessoa muito importante no CDS, que foi muito importante no CDS, dizer: atenção, que o problema que existe na sociedade não é o problema grave que nós vemos nos jornais e que recebemos no telemóvel. Isto foi dito por um antigo vice-primeiro-ministro. Ainda hoje, uma pessoa próxima do CDS também diz que isto tem muitos ângulos e que a sociedade está a radicalizar-se olhando para apenas alguns e não para todos os ângulos. Temos a posição da Igreja, que ainda este fim de semana voltou. Eu acho que o CDS é muito refém da posição da Igreja, porque a Igreja sempre mandou bastante no CDS. Eu não acho que eles sejam verdadeiramente democratas cristãos, ou tenham sido. Eu acho que há ali uma simbiose, uma relação muito próxima. E por isso, enfim, por outro lado, as pessoas, digamos, com exceção dos que estão no governo, muitas das vozes falantes do PSD congratularam-se com... ou que se não se congratularam, não veem com maus olhos todo este adiamento da discussão ou da finalização da lei da nacionalidade. As pessoas à volta do Presidente da República, as pessoas à volta do candidato apoiado pelo PSD. Portanto, eu acho que não há ambiente para isso em Portugal neste momento. Em termos dos decisores políticos. Sim. E em termos das pessoas que tentam formar a opinião pública. E, entretanto, o Chega vai crescendo, então. Pois, eu não sei se o Chega vai crescendo, porque eu acho que o Chega... Quer dizer, pode ir crescendo, mas eu acho que há um problema complexo na direita, que é achar que tudo o que corre mal faz crescer o Chega. Tudo o que corre mal faz crescer o Chega, mas a certa altura pode voltar a trazer a esquerda. Eu acho que estamos demasiado confiantes no crescimento do Chega como uma almofada que evita a volta da esquerda. Mas tu achas que já chegou ao topo? Não sei. Não sei, mas eu conheço muitas pessoas que votaram Chega e que dizem o homem diz sempre a mesma coisa. Isto também é verdade. E diz. E é um facto, não é? É sempre imigração, e portanto segurança. há pessoas que estão um bocadinho cansadas de ser sempre o mesmo discurso e querem começar a ver, coisa que naturalmente não haverá, não há em França, por exemplo, e já estão muito mais avançados no processo. Portanto, eu não sei, francamente não sei, não tenho opinião sobre isso. O que eu sei é que era importante aprovar a lei da nacionalidade e vão-se criar N mecanismos para que ela não seja aprovada. E a nossa nacionalidade não tem nada a ver com isto. Também os problemas que nós vivemos na sociedade portuguesa não são os mesmos. Não são os mesmos que nós vivemos no Reino Unido. A escala é completamente diferente, E há um aspecto que é muito importante, por muito que, enfim, que eu seja maltratado pelas pessoas mais bem pensantes sobre isso, é completamente diferente ter imigrantes que falam a língua
e que têm uma cultura assente em princípios parecidos, do que ter, como tem a Grã-Bretanha e como tem a Dinamarca, uma dominância de imigrantes que vêm de zonas mais próximas, mas culturalmente mais diversas, muito diferentes da nossa. E que no Reino Unido estão bastante organizados, e que na Dinamarca também estão bastante organizados, e que estão associados não à criminalidade a que a população local também pratica, mas que estão associados a crimes de natureza política ou de natureza religiosa muito mais preocupantes, nomeadamente ações terroristas. E isso faz uma grande diferença. E nós em Portugal não vivemos isso. Nós estamos noutro estádio. Portanto, eu acho que a prazo, não sei como é que as coisas vão evoluir, porque vão acontecer duas coisas. Por um lado, a reação das pessoas, se os governos não tomarem as medidas certas e não forem regulando a entrada e trabalhando na verdadeira inclusão dessas comunidades e não aceitar que questionem a cultura vigente, portanto, tentar a integração, e tentar e dar os direitos a quem sempre cá esteve de continuar a viver como sempre viveu, aceitando a diversidade, como é evidente, mas com regras e no respeito de uns e dos outros. Em Portugal, e por outro lado, a demografia vai implicar, quer aqui, quer na Grã-Bretanha, nós nos próximos 30 anos vamos ter de receber imigrantes. Quer queiramos, quer não. Claro. Porque senão a sociedade não funciona. Ou escolhemos ou então temos que... Exatamente, e portanto vamos ter de viver com essas coisas. Agora, um aspecto que é muito importante é o peso que tem na opinião pública as pessoas que acham que há uma certa redenção na submissão às novas culturas. E isso passa-se com a Igreja Anglicana. Não é assim explicitado, mas passa-se com parte dos bispos mais à esquerda na Igreja Portuguesa, em que vem uma certa redenção na submissão a novas culturas, de uma forma que é perfeitamente... Aliás, basta ver, quer dizer... Quando é que a Igreja se preocupou? Eles dizem que sim, sempre que eu digo isso, as pessoas depois mandam mails a dizer não, mas nós já dissemos, ninguém soube. Mas, quer dizer, a preocupação da Igreja Portuguesa com os cristãos do Médio Oriente ao longo dos últimos 20 anos, permanente, porque foi, em alguns casos, foi um verdadeiro extermínio, em outros casos foi um verdadeiro empurrar pela borda fora. Sim. Com o que se passa na Nigéria, com o que se passa em Moçambique. Muito pouco se fala sobre o que se passa em Moçambique. E portanto, eu acho que se essa gente tiver muito peso e continuar a ter muito peso, junto de decisores políticos, nas universidades e tem muito peso na imprensa, isso vai fazer com que alguns governos menos determinados possam deixar o problema sair daquilo que eu considero que são os limites da razoabilidade, que é com devida integração, com devida... Porque, quer dizer, não podemos estigmatizar os imigrantes, mas também para que ninguém sinta... Uma propensão para a estigmatização, é preciso que a integração funcione. E a integração significa a aceitação de parte a parte, não significa que nós aceitemos tudo e eles não tenham que aceitar nada. Ou o contrário. Sim. Portanto, mas, António, desculpe só interromper. É importante que se perceba que esta medida do governo britânico não é contra a imigração, é contra a imigração ilegal. Exatamente. Mas isso eu sei. E esse é o grande problema. É que nós metemos no mesmo saco três coisas: a imigração legal, a imigração ilegal e o direito de asilo. O que é que esta lei pretende? É disciplinar o direito de asilo e combater a imigração ilegal. E não pode, de maneira nenhuma, impedir a imigração legal. E porquê é que não pode, António? Porque, como disse muito bem, tanto a Inglaterra como Portugal, como a União Europeia, que só é um continente, a União Europeia está na Europa, que é um continente envelhecido, é evidente que vai precisar de imigrantes. O problema é, como disse bem, quem são esses imigrantes? Mas o meu problema, mas sim, eu sei, eu conheço essas distinções todas e a questão do asilo em Portugal é marginal. Claro. A questão do asilo é marginal, não era marginal na Dinamarca, nem é marginal no Reino Unido. O problema aqui é que esta é uma questão que tem que ser tratada em permanência, procurando sempre a integração e a harmonia,
Mas isso implica tomar medidas, implica impedir determinados comportamentos de um lado e do outro. E o que eu acho é que os governos que ligam muito à opinião publicada, que ligam muito ao que diz as televisões, vão ter uma vida muito difícil em Portugal, porque o ecossistema político-mediático está muito onde a Grã-Bretanha estava antes dos problemas. Exato. É só isso que eu estou a dizer. E por outro lado, neste momento, podemos ter eleições em breve para além das presidenciais, mas não sabemos. E, portanto, nessa altura, essas pessoas crescem na sua relevância. E, portanto, só para dizer, o governo vai ter aqui, qualquer governo, vai ter sempre uma pressão muito grande, não da opinião pública, mas da expressão pública da opinião. E essa expressão pública da opinião, a publicada ou a falada, vai tender a que se arraste o problema até termos um problema idêntico ao que esses países tiveram e que depois tomaram medidas drásticas pela esquerda, não pela direita. Não é? Luís, isto vai agravar o debate em Portugal? Este exame está a chegar do Reino Unido? Eu acho que sim. Porque eu acho que o governo vai ficar entalado entre os líderes da opinião, a tal opinião publicada, que já vimos mesmo no partido do governo, do PSD, isso é manifesto. Devo aqui fazer uma chamada de atenção sobre o CDS e a EL, o seu comportamento em relação ao Chega. Eu acho que o CDS e a EL estão sempre com medo de ser substituídos na aliança natural que possam ter com o PSD pelo Chega. E por isso eu compreendo estas reações sempre do CDS e da EL, estão sempre em pânico quando pensam que o PSD vai fazer acordos com o Chega e ter-lhes o seu espaço natural, que eram os interlocutores privilegiados com o governo. Veja o que aconteceu agora em Sintra com o Marco Almeida na coligação que tinha com o IEL, os acordos com o Chega, a reação da IEL e aquilo que se falou aqui do CDS também é típico e já tinha sentido isso antes das eleições, sempre o CDS preocupado com a possibilidade do PSD poder fazer acordos ou ter algumas ligações com o Chega. Portanto, há aqui uma reação do CDS e da IEL que para mim transcende o que eles pensam sobre imigração ou sobre aquilo que o Chega faz, tem a ver com o medo de lhes roubarem o espaço privilegiado que tinham até hoje de interlocução com o PSD. Isso é para mim uma análise clara. Depois devo dizer que, em todo caso, na Europa há coisas que já mudaram. Eu acho que em Inglaterra o que isto mostra é que o Partido Conservador ficou sem espaço e está entalado dentro do Nigel Farage e o Labour. O Labour percebeu o problema, resolveu com uma ministra do Interior que sente o problema atuar em conformidade e a gente nem ouve falar os conservadores, a líder das conservadoras, nem aparece no cenário. Portanto, está completamente entalada entre o Farage e o Labour. Luís, deixa eu dizer uma coisa. Isto é como ter aquele senhor que é protegido do PS, o Bengali da Santa Maria Maior, a propor isto. Quer dizer, é o ponto a que chegámos no Reino Unido. É evidente que esse não queira propor, porque o negócio dele é outro. Mas, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o novo chanceler alemão, o Merz, tem tido posições corajosas em vários assuntos e não só, e neste também, e para mim há uma grande diferença entre ele e a Sra. Merkel. A Sra. Merkel nunca teria tomado posições ou afirmações como o Merz está a tomar. É aqui o elogio que lhe faço, porque estou a apreciar francamente mais ele do que o estilo de joguinho a meio campo que a Sra. Merkel tinha tempo, que enrolou, aliás, a economia alemã e toda a sociedade. E, portanto, o Merkel também vai nesse sentido. Mas, voltando ao governo, a análise que foi feita pelos dois, pelo José e pelo António, para mim é correta, no sentido em que o governo está muito entalado entre os líderes da opinião, alguns do próprio espaço do governo, que não querem coisas destas, e uma pressão da rua, daqueles que sentem o problema da rua e querem coisas destas como os ingleses estão a atuar. Isso para mim é particularmente evidente e, de facto, o governo só tinha que apontar como referência o que está a acontecer em Inglaterra e na Dinamarca, um Labour e outro a social-democrata primeira-ministra dinamarquesa. E, portanto, não são radicais de direita que estão a tomar essas medidas pela força das circunstâncias. Eu acho que em Portugal, como não atingimos ainda o dramatismo que teve em Inglaterra e teve em Dinamarca, para razões que já explicaram, o governo vai ter muita dificuldade de seguir esta linha e vamos ficar aqui no joguinho a meio campo sem grande aprofundamento da questão. O que
Para já, eu acho que o problema não é tão grave como na Inglaterra e na Dinamarca. Porquê? Porque nós temos uma imigração de países de língua oficial portuguesa mais fácil de integrar que essa que eles têm. Portanto, nesse aspecto é menos grave. Mas, obviamente, que o problema pode-se agravar, mas não acredito que o Governo consiga fazer coisas neste momento como fez a Inglaterra ou fez a Dinamarca. Até porque o PS mandou para o Tribunal Constitucional. Até porque o PS mandou para o Tribunal Constitucional. Mas aqui, eu acho que o PS tinha que aprender com o Ricardo Leão, o autor de Lourdes, teve maioria absoluta em Lourdes, esvaziou o Chega em Lourdes, e portanto, porque é que ele fez? Com coragem e bom senso, sentiu a reação da rua. E já mandou o Costa entreter-se em Bruxelas e não vir para cá. Portanto, eu acho que o PS, José Luís Carneiro, devia perceber nos seus autarcas a reação da rua. Infelizmente não percebe, vai continuar a não perceber, mandou isto para o Tribunal Constitucional, é muito mau sinal. Para mim é sinal claro, na sequência do que disseram o José e o António, que nós vamos chegar aqui a meio termo e não vamos chegar nesta fase ainda ao rigor e exigência que os ingleses e os dinamarqueses estão a ter. É a minha opinião pessimista sobre a matéria. Sim, Luís, não acha estranho que o José Luís Carneiro, que apareceu como uma figura mais conciliador e moderada, esteja completamente encostada à ala esquerda do Partido Socialista nesta matéria, por exemplo? Eu acho que ele tem dois problemas. A incapacidade de se assumir como essa figura moderada, está no fundo na mão da esquerda do PS. Esse é o primeiro problema. E o segundo, não se esqueçam que ele foi Ministro da Administração Interna do Costa, portanto é conivente com tudo aquilo que se passou de portas abertas do Costa, e está com dificuldade de dar a volta. Esse fator para mim é timidez. Eu devo dizer que eu acho que ele foi um excelente Ministro da Administração Interna na vertente de gestão dos fogos, por exemplo. E a maneira como geria as forças de proteção civil dessa fase, foi de facto um gestor político da crise, quando foi dos focos. Eu até devo dizer, num artigo do Expresso, até o elogiei, disse que ele era o melhor ministro do governo PS Costa, e acho que essa gestão política dos focos e a maneira como tratou das coisas, até o levou a ser líder do PS hoje em dia, mas eu acho que ele está muito preso à vertente da imigração do governo de Costa e tem dificuldades de sair disto. E, portanto, manda isto para o Tribunal Constitucional e, portanto, não contamos com o PS para ter aqui uma solução realista face à gravidade dos problemas, é a conclusão que eu tiro. E mais grave, também não contamos, temos uma direita fofinha dentro do espaço governamental, que já no último dia tinha evocado este conceito, vai dificultar as coisas. Portanto, estou muito pessimista sobre isto. Sim. Não acredito que neste momento tenhamos uma solução à inglesa ou à dinamarquesa. Luís, mas só dizer uma coisa ao Luís para concordar com ele. Repare, a lei da nacionalidade do PS manda para o Tribunal Constitucional. Qual é o grande drama? É retirar a nacionalidade a quem comete crime. Sabe o que é que a lei inglesa vai propor para os requerentes de asilo? Deixam de receber a partir do momento em que cometam crimes. E esse é um elemento fundamental. Nós temos de lidar com a realidade. E o grande problema é que nós aqui temos muito pouco de Sancho e muito de Quixote. E esse é o grande problema que estamos a enfrentar. Agora, eu concordo perfeitamente com o que ambos disseram. O governo, neste momento, o governo não vai fazer nada. Vamos ficar no meio campo. Por isso é que eu estou pessimista. Acho que ficamos no meio campo. Eu acho que estamos os três. Aliás, deixem-me só chamar a atenção de uma coisa que aprendi com amigos americanos. A América, que sempre foi um país de imigrantes, mas quando vê tipos que imigraram ou que estão lá nos Estados Unidos, estão em hotéis pagos para o horário público, também não gostam. Portanto, está a haver os americanos uma reação semelhante. Sim, exatamente. Nesse aspecto. Filipe, este envio da lei para o Constitucional, já não tínhamos posto isso na agenda, mas agora que vem a talho de foice, as alterações que foram feitas pela AD e pelo Chega são suscetíveis de deixar passar a lei do Constitucional, ou acha que o Constitucional vai embirrar com alguma coisa? Eu penso que o Constitucional deve dizer que não há ali inconstitucionalidades, atendendo a que já foi feito aquilo que sobre a matéria, já foram feitas as alterações sobre a matéria sobre a qual o Tribunal se pronunciou. Penso que o que aqui está, evidentemente, e penso que estamos os três de acordo, é outra vez o elemento político. E tudo decorre do quê? De nós não termos começado pela lei da nacionalidade, mas pela lei dos imigrantes e da residência, que são coisas completamente diferentes, mas que
decorrem uma da outra. A primeira coisa que deveria ter sido objeto de discussão e de aprovação era, evidentemente, a lei da nacionalidade. E a partir daí temos de perceber uma coisa muito importante. Nacionalidade vem de nação. Nação é a comunidade de afetos, é o sentir-se parte de um todo. A nação é uma criatura sociológica. O Ortega y Gasset dizia que era um plebiscito cotidiano. Exatamente, porque tem a ver com o quê? Com a vontade de estar junto. E para estar junto é o que tanto o Luís como o António disseram. É preciso estar integrado. Não é assimilado, mas é estar integrado. E o que é estar integrado? É sentir-se membro do todo nacional. E este é o problema que nós continuamos a discutir. É um problema político. O PS, neste momento, está a caminhar outra vez para uma deriva esquerdista. E esta deriva esquerdista a aproximar-se do quê? Do Bloco de esquerda e do LIVRE. E porquê? Tem medo de perder eleitorado para o Bloco de esquerda ou principalmente para o LIVRE. E depois há um dado importante. Estamos em pré-campanha para as presidenciais. E a verdade é que o PS tem um candidato a quem manifestou apoio e pensa que se o conseguir fazer passar a segunda volta, vai precisar dos votos todos da esquerda. E estas medidas inserem-se todas dentro dessa política, que é uma política que, a meu ver, está errada, vai ao arrepio da realidade europeia e estamos, mais do que a resolver problemas, estamos a inventar problemas. Nós devemos inventar o futuro. Não devemos inventar problemas. Só acrescentar uma coisa que não disse há pouco. Eu acho que a reação que o Presidente da República teve sobre a nova proposta de lei feita pelo Governo é que isto ia passar. Para mim, vendo a reação do Presidente como um barómetro do Tribunal Constitucional fará, eu acho que isto era para passar. E julgo, isto é, digamos, mera opinião pessoal, que o próprio Presidente da República terá ficado surpreendido com a reação do PS de mandar isto para o Tribunal Constitucional. É a leitura que faço dos acontecimentos. Portanto, isto surpreendeu o próprio Presidente da República. E isto bate certo com a ideia da frente de esquerda que muitas pessoas no PS estão, que hoje, aliás, um órgão oficioso da esquerda, que é o Público, da SONAI, tinha como editorial ainda podemos ganhar as presidenciais. Exatamente. Com uma aritmética que eu não percebi, mas eu também uma aritmética muito eu também não sou um homem suficientemente inteligente para trabalhar num grupo como aquele e, portanto, não consigo lá chegar. Mas, na verdade, a linha com isso, eu acho que o José Luís Carneiro está a fazer essas contas. Não é? António, achas que o Governo Nacional deixa passar a lei? Do que me parece, penso que sim, até porque os problemas do Constitucional foram abordados. Agora, o Tribunal Constitucional, qualquer tribunal tem o seu quê de lotaria, não é? Sim, é verdade. E o Tribunal Constitucional é um bocadinho mais lotaria que os outros, portanto, como dizia o famoso João Pinto, quando vier o verdicto logo vemos, mas a minha expectativa é que seja de passar. Não é? Mas há aqui um dado muito grave, é que se não deixar passar, António, o que é que acontece? É como se fosse o PS a servir de treinador do Tribunal Constitucional. Sim. Porquê? Porque se o Tribunal Constitucional fez as recomendações, se o Governo fez as alterações e agora o Tribunal Constitucional ouve o PS dizer que afinal há aqui um outro elemento sobre o qual não se pronunciou, mas que deve ser analisado, quer dizer, é um partido a mandar no Tribunal Constitucional, é inverter as regras do jogo. Eu sei que mas não sei se eles se importam. Nesse aspecto, devo dizer que há outra coisa que me preocupou bastante, quando vi os vários candidatos presidenciais a dizerem que só se fossem presidentes só aprovava a lei do trabalho se passasse por uma voto ao GT, isto no fundo é dizer que o GT é que faz as leis do trabalho em Portugal, não é o Governo. Isto para mim é anticonstitucional. Isto é outra coisa chocante. O Luís foi Ministro do Trabalho, queria ouvi-lo também sobre essa matéria. Como? Queria ouvi-lo sobre a questão da lei laboral, nomeadamente esta declaração dos candidatos presidenciais que só aprovariam se houvesse algum manifestamente infeliz. A meu ver, o que os candidatos teriam que dizer é apelar a um consenso entre o Governo e a UGT, coisa que eu aqui também fiz, estou praticamente à volta para a matéria. Agora dizer que isto só passa se tiver o voto da UGT, é no fundo, o UGT substituir-se a um Governo legitimamente constituído, a uma maioria que se possa formar da Assembleia da República, e aí é que tem competência para isto. Isto é, a meu ver, anticonstitucional. Dou-lhe uma imagem muito simples. Isto é a mesma coisa que vir um Presidente da República e dizer: olha, essa lei dos benefícios fiscais que o Governo, para as empresas que o Governo quer fazer, só passa com o acordo da CIP. Toda a gente rejeitava. Já viu esta ideia? É verdade, está bem colocada a questão. Está bem colocada a questão. Todo o pessoal rejeitava. Sim.
Porque é um dos grupos de interesse. Era dos patrões. Era pôr o governo a mão dos patrões. Sim. Agora, como é do GT, ninguém lhe filou, ninguém criticou. Isto para mim é chocante. Os candidatos a presidente, isto é a matéria da responsabilidade da República. E o que nós apelamos na nossa gestora de influência é que faça o possível para haver uma concertação social entre o governo e o GT. Eu diria o mesmo. Foi isso que eu disse aqui. Agora, daí dizer, por causa de uma linha, a lei não passa, porque a GT não gosta de uma linha, eu já fico satisfeito se não é que a GT dê acordo a todos. Se há umas coisas que possam concordar e não obstaculizar. Porque haverá sempre coisas que eu até percebo, como representante dos trabalhadores, formalmente não vai aceitar. Portanto, isto é pôr um veto sobre o poder político legitimamente constituído, que eu acho gravíssimo da parte de candidatos presidenciais, nem são de esquerda. Eu comuniquei, fiz uma pequena nota sobre isso, e eu acho que eles mataram o código, a alteração do Código de Trabalho, porque ao porem um poder de veto tão forte numa das partes, eles basicamente disseram à outra parte, vocês ou convergem ou não há. Portanto, deram todo o poder ao eu acho que para mim é chocante e preocupante, muito preocupante. É preocupante, e é mais preocupante que nesta população enorme e crescente de comentadores e comentadoras e comentadeiros e comentadeiras que aparecem nas televisões, ninguém se tenha chocado. É verdade. Toda a gente achou normal. Quer dizer, quando isto é pura e simplesmente fazer implodir através de pessoas. Isto é anticonstitucional, até digo que isto é anticonstitucional. Não, exato, porque eles estão. Mas pôr candidatos. Também, porque aí até o problema de eles serem candidatos não são mandar palpites nesta fase, não é? Mas porem candidatos presidenciais, pessoas estimáveis, a destruir um processo negocial desta forma. Eu acho que é grave. Isso é um apelo àquilo. Deixa-me só dizer uma coisa, Camilo. Isso é um apelo à sindicalização da política. É claramente um retrocesso no que diz respeito às regras democráticas. Representam muitos trabalhadores no Estado e pouquíssimos fora do Estado. Diz-me, tu és economista e és professor, tu já olhaste para as mudanças que o Governo propõe. Tu viste lá alguma coisa de extraordinário na revisão da lei laboral? É que eu não vejo, mas gostava de ouvir a tua opinião. Eu diria, eu estou à vontade, há pessoas, colegas meus que já falaram e que são pessoas que se dizem de centro-esquerda e que já disseram que a lei não vai muito longe. E a lei não vai muito longe. Pois não. A única coisa que a lei tenta fazer é repor algo que ainda por cima só acontece quando é do interesse mútuo. Sim, que é o Banco de Horas individual. Que é o Banco de Horas. Faz todo o sentido. Mas a comunicação social, eu vi um artigo no Expresso em que esqueciam de dizer que o Banco de Horas só é feito se o trabalhador autorizado. Ignoram isto por acordo. Para tornar mais odioso o Banco de Horas. O famoso órgão oficioso da esquerda e da extrema-esquerda volta, num outro artigo, no mesmo dia de hoje, volta a referir que isto é uma reforma inacreditável e que o que fazia sentido era a reforma do Costa. Claro que sim. Mas agora, o problema que eu ponho aqui é que nós temos uma taxa de desemprego baixa, mas temos uma taxa de emprego alta nos jovens. Sim. Temos uma economia dual, porque há muitas pessoas que continuam, apesar de todas as coisas que se vão fazendo, a estar numa situação que não é uma situação permanente, como poderiam estar, exatamente para dar a volta às restrições que a lei põe. Estamos num mundo que está debaixo da maior alteração do ponto de vista tecnológico que qualquer um de nós viveu ao longo das nossas vidas. E no meio disto tudo, não permitir discutir e avançar, ainda que timidamente, como é o caso, em coisas que são menores, mas que são importantes no sentido de flexibilizar alguma coisa, eu penso que é absolutamente anacrónico. É mais uma vez usar uma visão do passado combinada com taticismos permanentes, combinado com inquistar em cima de coisas que, enfim, eram relativas, como aquela história das senhoras que dão de mamar até aos miúdos andarem já na escola, que é obviamente uma minoria, fazer discussões à volta, eu pelo menos não conheço nenhum, mas deve haver com certeza, para ser uma questão tão importante. Portanto, ter algo
E o Governo também falhou porque foi muito mau na comunicação. E devia ter dito que isto era importante por causa dos efeitos que tem e por causa das transformações que estamos a ter na economia, na sociedade e na tecnologia e num mundo que é muito mais complexo e muito mais exigente do que era há 20 anos atrás. E, portanto, dito isto, nós estamos a tentar não aproveitar coisas relativamente pequenas que as pessoas vão estar protegidas na lei, mas depois não vão ter direito aos contratos que deveriam ter e continuamos a ter as pessoas que estão com as situações regularizadas e coladas à verdadeira substância da sua situação e aqueles outros que vão de temporário em temporário, que são os verdadeiros precários, que são precários porque os sindicatos e uma parte importante da opinião publicada e a esquerda quer que eles sejam precários, porque não permite alterar a situação e dar-lhes os mesmos direitos que dão a outras pessoas que estão há muito mais tempo no mercado de trabalho. A análise que vocês estão a fazer em relação aos candidatos presidenciais ainda fica mais grave, porque o próprio Presidente da República superou para o Expresso que só deixaria passar a lei se houvesse acordo com o GT. Ou seja, passou o poder todo para o GT. Não, implodiu. Implodiu a negociação. É que não foi só os candidatos, foi o próprio Presidente da República. Alguém que tem direito de veto vai-se convergir necessariamente para a posição de quem tem o direito de veto, porque não há alternativa, não é? Bom, permitam-me só um desabafo final. Nós aqui dissemos várias vezes, esperávamos que o Governo fizesse alguma coisa de reformista. Esta tinha esse cunho. Nós apoiámos. Agora também devo dizer, acho que a gente apoiou, explicou mais aqui que o próprio Governo, além do trabalho. Portanto, também, mais uma vez, falta de capacidade de comunicação do Governo a explicar uma coisa que, com bom senso, era simples de explicar. Há uma coisa que eu noto, é que, por exemplo, em áreas-chave do Governo, a Ministra da Saúde, eu já nem falo dos problemas da saúde, mas a Ministra da Saúde, ao fim deste tempo todo, ainda não conseguiu explicar qual era a sua estratégia, comunicar o que é que quer fazer e o que é que espera daquilo que quer fazer. Portanto, é uma falha absoluta do ponto de vista comunicacional, já não falo do resto. Depois temos sempre uma sucessão de senhoras que são super competentes, que têm carreiras que falam por si, na área da administração interna, mas que têm um problema, não são sequer que põem o microfone à frente e calam-se. Ou lendo um papel devagarinho e tal. O lugar é político. O lugar é político, não é? E depois temos esta questão do trabalho, em que, mais uma vez, se trata de uma pessoa que é uma académica consagrada. Eu, nos académicos, faz um bocadinho de dificuldade que as pessoas não consigam explicar o que é que estão a fazer. Porque eu começo a imaginar as aulas. Mas eu acho que isso é a falha do Governo, não é dela, porque ela até explica bem, António. Ela explica. O problema é que o Governo devia ter montado uma estratégia à volta disso. Não, claro, não, mas a senhora é muito competente, é uma pessoa e fala melhor em público do que as outras pessoas que eu estava a referir. Exatamente. Agora, não sei porquê, quer dizer, porque é que não há aqui algo que é absolutamente essencial para que as pessoas até possam apoiar e, sobretudo, para que as pessoas percebam o que é que se quer fazer, porque senão só fica só um debate, querem tirar direitos. Claro. Querem tirar direitos. A gente já explicou mais aqui do que o Isso é verdade, tem toda, porque eu não tinha pensado nisso, Luís, tem toda a razão. Filipe Pinto, antes de irmos à Ucrânia, vamos lá ao debate de ontem entre António José Seguro e André Ventura. O que é que achou? Foi um debate que verdadeiramente foi, como é que eu lhe posso dizer, um monólogo de surdos. Significa o quê? Que nenhum deles conseguiu levar uma ideia até ao fim. Agora temos de perceber para que público é que estavam a falar. E aí é que se percebe quem é que ganha ou quem perde o debate. E ao contrário do que toda a gente, a maioria dos comentadores, mas eu não sou comentador, sou analista, portanto, o que a maioria dos comentadores deu a vitória a António José Seguro. Mas não ganhou. Eu acho que foi quem ganhou foi André Ventura. Embora tangencialmente. Deu a vitória ao Ventura. O que é que acontece? Porque é que ganha André Ventura? André Ventura fixou o seu eleitorado. Claro. É verdade que não teve margem para chegar a outro eleitorado, mas fixou o seu eleitorado. Aquelas são as suas bandeiras. E, repare, ele foi confrontado, foi o único dado positivo de António José Seguro, que tentou vender uma imagem de alguém que, estando seguro, como o próprio apelido indica, tinha um ar paternal, que é evidente que, verdadeiramente, quando ele assume esse ar, é preciso ter estilo, e ele não tem estilo. Há um dado fundamental nisto. António José Seguro
teve um mérito, confrontou André Ventura com aquela que foi a nossa discussão na primeira parte do programa, com a tese de doutoramento dele, em que ele explica claramente que a política de não saber do Estado, se não souber lidar com os imigrantes, corre o risco, portanto, de criar minorias desfavorecidas. O problema, André Ventura aí não teve capacidade de adaptação. Deveria ter dito que uma coisa é o Estado de Direito, outra é o direito do Estado. E o que eu aí estava a falar era no âmbito do direito e, portanto, não teve este golpe de asa. Agora, André Ventura fixou o seu eleitorado, voltou-lhe a dizer, a responsabilizar António José Seguro, a dizer-lhe que ele era o candidato do PS e repara uma coisa, aí António José Seguro não conseguiu explicar. Mas essa foi a parte que mais me surpreendeu, Filipe, porque, repara, ele podia perfeitamente ter dito, desculpe, o senhor está a falar com a pessoa errada, tem o Dr. António Costa a quem colocar essas questões. E até nem sequer correu o risco. Porquê? Porque os costistas nunca vão votar em António José Seguro. Ou seja, ele tinha marcado esta posição para a direita e para os moderados. Exatamente. E errou e teria de conseguir explicar que verdadeiramente há uma diferença entre um candidato de um partido e um candidato apoiado por um partido e que ele estava, portanto, nesta segunda posição. Sim. E que verdadeiramente André Ventura não lhe deveria fazer estas acusações. Agora vamos ter de perceber uma coisa muito simples. António José Seguro disse várias vezes a André Ventura que para já tratou sempre por deputado André Ventura. Depois tentou explicar-lhe que ele estava na eleição errada e que ele era um mestre de retórica. Não se diz a um mestre de retórica que ele está na eleição errada, porque já se sabe que este mestre de retórica lhe vai dizer como é que eu, estando numa eleição errada, estou à sua frente. Então o senhor está na eleição certa e só vale isto? O que significa o quê? Que não se consegue desmontar a retórica de André Ventura senão com afirmações como aquela que ele fez no início da tese, mas que depois abandonou completamente. E com a história da diferença entre candidato de partido e verdadeiramente candidato apoiado pelo partido. Agora o que nós percebemos, isso é que é grave, é que António José Seguro não tem visão nenhuma do que é o trabalho de um Presidente da República. E isso é grave. Porquê? Porque ele acusou André Ventura de estar na eleição errada, mas ele também está. Porque verdadeiramente o que ali está é um candidato a primeiro-ministro que não o deixaram ser no PS. A grande verdade é essa. Nomeadamente com o plano para a saúde. Quando ele diz um pacto para a saúde, nós já aqui dissemos que pactos é o mesmo que o Luís diz sempre, uma Constituição que reconhece todos os direitos não garante nenhum. Aqui é a mesmíssima coisa. Cada vez que falamos pactos é para não resolver. E aí André Ventura sai sempre por cima. Diz-lhe, não, você está com o discurso habitual, porque também a grande verdade é que não tem nada de novo. E André Ventura tem uma ideia, assenta nisto. Ele tem poucas ideias e repete-as muito, mas tem força. E a ideia dele é que não é possível, com medicamentos antigos, curar doenças novas. Sim. E essa é a grande questão dele. E depois é uma história, portugueses primeiro. Portugueses sempre à frente. E repare, o António José Seguro disse assim, isso não é verdade, isso é grave, isso não é verdade. Tinha de documentar o que é que não era verdade. Não conseguiu mostrar. Resumindo. E até tinha razão em parte do que estava a dizer. Exato, mas não soube explicar. Resumindo, se esta era a luta pelo terceiro lugar, ficou claramente atribuído. Significa que António José Seguro não vai capitalizar nada, enquanto que André Ventura, que não tem margem para progresso, conseguiu fixar o seu eleitorado. E o eleitorado do Chega, nós sabemos que anda entre os 15% e os 20%. Portanto, garantidamente, tenho muitas dúvidas que algum deles consiga passar à segunda volta, a menos que o Almirante Gouveia e Melo continue a descer por força das suas prestações. Porquê? Porque nós percebemos claramente que está a haver aqui como que uma tentativa de meter dentro da cabeça do Almirante qual será o discurso presidencial. Ele pode estar muito bem acompanhado. O problema é que tem pouco tempo e não tem tempo para maturar as ideias. E por isso mesmo elas saem soltas e quem acompanha o discurso dele percebe que há uma flutuação mesmo nas opiniões. Repare, António José Seguro teria tido uma oportunidade, é quando explica a questão de Angola. E explica uma coisa muito simples. Ele tinha de dizer, o Presidente da República teve uma postura institucional, mas teria de
ir mais longe, dizer assim, não se convida alguém para a nossa casa para o ofender. Obviamente. E o que acontece é que o Presidente de Angola convida o Presidente da República Portuguesa e ofende-o. Isto não é aceitável. O Almirante, esta manhã, em entrevista ao Observador, disse uma coisa muito interessante aí. Foi, isto devia ter sido combinado entre as duas presidências. Evidente. E o discurso e o que se ia dizer devia ter sido conversado entre as duas presidências, precisamente para não criar embaraços. E ele dizia muito bem, nós não planeamos e depois sujeitámos àquilo que aconteceu. E eu acho que ele tem toda a razão. Exatamente, mas aí vem o golpe de asa que António José Seguro é incapaz de ter. Significa o que ele deveria dizer. Eu, enquanto Presidente da República, teria uma posição institucional. Mas há um dado muito importante. Antes de aceitar o convite, eu combinaria, acordaria quais os termos da comunicação. Para quê? Para não me sentir indesejado num ato para o qual era convidado e para não me sentir melindrado porque eu estava ali a representar o povo português. E por isso mesmo, o que é que acontece? António José Seguro não tem este golpe de asa, fica sempre aquém. E quem fica ficou aquém... colado a Marcelo. Isso é um erro. É evidente. As pessoas estão fartas de Marcelo. Mas mais do que isso, entre a fotocópia e o original, as pessoas preferem o original. E a grande verdade é que esta é uma fotocópia ainda por cima de má qualidade. É. António, viste o debate? Vi parte, não vi todo, quer dizer, eu vou só ver pequenos flashes, que é a maneira de eu aguentar estes debates todos. São 28, é muita coisa. É muita coisa. Não, e há uma série deles que eu não vou ver. Não é? Quer dizer, debates entre candidatos que não têm a mínima hipótese de aparecer no pódio, sim, não digo sim, ser presidente, aparecer no pódio eu não vejo. Portanto, não vou ver entre o candidato do PCP e o candidato do LIVRE, não vou ver. A Catarina. É uma absoluta Catarina, muito menos, portanto não vou ver. É a televisão preto e branco. É, exato, não vou ver. Isto eu deixo isso para as pessoas que depois recebem algum por fazer comentários. Não é? Isto é uma obrigação profissional, não é uma obrigação cívica. Isto está para além daquilo que se pode pedir em termos de obrigação cívica. Mas eu devo dizer, concordo com a ideia de que, de facto, o André Ventura não diz nada de novo, mas fixa o seu eleitorado, os seus fiéis. Acho que António José Seguro é capaz de ser um bocadinho melhor em debate do que é em entrevista. É verdade. Já foi assim com António Costa. Ele ganhou António Costa das duas vezes, em que debateram claramente. É engraçado que enquanto o debate ia decorrendo eu ia recebendo mensagens de amigos meus do centro-direita e da direita, todos a achar que quem estava a ganhar era o António José Seguro, mas eu penso que era a questão de pessoas que valorizam, e eu percebo, o formato mais institucional. Porque André Ventura, eu acho que exagera na forma como utiliza a linguagem. Nele não insultou António José Seguro, longe disso, mas usa demasiada gíria de café, que obviamente tem um grande impacto sobre no eleitorado dele, mas que para pessoas um pouco mais formais chocam um pouco, não é? Eu acho que as pessoas ficaram mais chocadas pelo estilo do que propriamente pelo confronto das opções. Devo dizer que faz-me impressão, e eu tenho estima pessoal pelo António José Seguro, mas faz-me impressão que uma pessoa tão batida em termos políticos tenha a ideia de que o Presidente da República pode fazer setorialmente o que ele referiu que devia ser feito na saúde. Sim. Porque é claramente um abuso relativamente àquilo que são os poderes presidenciais e portanto, não sei se é uma questão tática de tentar tirar partido de algo que neste momento é de facto uma preocupação para muita gente, para a grande maioria dos portugueses, e tentar dar sinais aí, mas do ponto de vista formal, e isso é importante numa postura tão formal, é absolutamente crucial que não se vá para além daquilo que são os poderes constitucionais do Presidente, porque aquilo que foi dito é caminhar muito para além da magistratura de influência em termos de política setorial. De qualquer forma, acho que para grande desespero dos costistas, António José Seguro esteve bem acima do que seria a sua vontade dos costistas relativamente à sua performance, porque eu acho que ele teve globalmente bem em relação àquilo que eram as minhas expectativas. Devo dizer também
que o António José Seguro, que é só um ano mais velho que eu, é uma pessoa da minha geração, porque era na minha geração que, quando se queria pôr alguém na ordem, o tratava por senhor doutor, senhor professor, senhor engenheiro, não é? Portanto, ele tentou pôr a minha geração e as anteriores. Portanto, é uma coisa de boomer e de X no seu início. Já não é das gerações atuais. Ele tentou pô-lo no lugar ao tratar sempre o senhor deputado, e depois tinha como resposta exagerou. o António José Seguro, não é? E, portanto, há ali claramente uma clivagem geracional e alguém deve dizer ao António José Seguro que aquilo não tem impacto nenhum sobre as pessoas mais novas. Portanto, pôr uma pessoa na ordem porque se trata por senhor deputado é uma coisa para pessoas... Assim como não tem impacto a dizer eu sou uma pessoa séria, quer dizer, assim como não tem impacto nenhum dizer eu sou uma pessoa séria. Não, isso é um aspecto que não é o caso, porque eu aí conheço e sei que ele é de facto uma pessoa muito sério. rigorosa, uma pessoa séria. É sério. Porque ele aí entra. O meu pai dizia-me sempre que quando numa atividade profissional algum colega começasse a invocar repetidamente que era sério, que eu tivesse olho nele. Não é o caso, porque António José Seguro é consabidamente uma pessoa séria, sempre foi, sempre será, é uma pessoa, enfim, do ponto de vista ético é uma pessoa irrepreensível, mas é um argumento que não se usa, se usa muito, não é? Não se deve usar muito. E num debate aquilo não serve para nada. É um bocadinho o argumento dos profissionais da seriedade e da transparência, que depois vai saber e nem sempre tem características morais que permitam assumir essa postura. Mas no geral eu acho que quer um quer outro teve um bom debate dados os seus objetivos. E outra coisa importante é que eu suspeito que o André Ventura ontem foi de propósito, não usou a artilharia toda porque está a guardá-la para dois candidatos, Marcos Mendes e Gouveia Melo. Eu acho que a artilharia vai ser para esses dois mesmo. Eu acho que o debate mais relevante para ele vai ser com o Marcos Mendes. Exatamente. Acho que Marcos Mendes, por aquilo que ainda não mostra que de facto é uma pessoa que tem um traquejo político superior aos outros candidatos. E isso tem-se notado naquilo que tem dito publicamente. Tem tido agora um ou outro deslize recentemente, mas globalmente vê-se que tem muito mais experiência política do que todos os outros candidatos juntos. Sim. Luís, o que é que achou do debate? Bom, eu devo dizer que se eu não soubesse que tinha que comentar aqui o debate, eu não tinha chegado até ao fim, porque aquilo para mim foi cansativo. Devo dizer que acho que em termos de atingir os seus objetivos, acho que o André Ventura foi melhor que o António José Seguro, que é uma pessoa que eu, por modo de ser, tenho a maior consideração e estima pessoal. Mas acho que em termos de fixar o seu eleitorado, o Ventura fixou o seu eleitorado, não ganhou mais eleitorado novo, mas fixou o seu eleitorado. Acho que nesse aspecto o António José Seguro teve mais dificuldades. É claro que ele usou um truque, chamar de seu deputado para lhe chamar a atenção e dizer que ele afinal não está ali para Presidente da República, é um líder da oposição, mas depois António José Seguro aí foi incoerente, como já tinha sido no debate, na entrevista com o Cláudio de Sousa, foi dizer que resolveu o problema da saúde com o pacto, quando isto não é função do Presidente da República. Aqui houve incoerência do António José Seguro. Sobre a questão de lhe chamar de deputado, eu percebi o truque, eu uma vez fiz isto ao Louçã. Fui convidado para ir à RTP2 com o professor Louçã e em vez de chamar o senhor deputado, chamei-lhe o senhor professor. E disse-lhe assim, o senhor professor Francisco Louçã, como a teoria económica prescreve, o senhor bem sabe, e debitava o que é que a teoria económica prescrevia. Quando eu o pus no papel de professor, citei a teoria económica, ele teve dificuldade de fugir disto. Sim. E até tivemos um debate que até foi civilizado, de tal forma que no dia seguinte eu encontro o Dr. Jorge Sampaio, que é uma figura, era uma pessoa encantadora, e ele diz, hoje em Amaral, o debate entre vocês dois ontem foi muito civilizado, não estava à espera de tal. Portanto, eu tinha conseguido marcar o Francisco Louçã quando chamei professor e ele não pôde sair. Sim, mas eu acho que isso não funciona com o Ventura, porque o Ventura nem liga. Nem liga, mas acho que o António José Seguro quis fazer o mesmo ao Ventura. Sim. Agora, de facto, obviamente... Ventura que é professor. Eu acho que... E é doutorado? Exatamente. É doutorado. O momento menos bom para o Ventura foi quando foi essa do António José Seguro citar-lhe a tese, ele não conseguiu responder. Já deve estar a pensar como é que há de responder para a próxima, portanto acho que esse cartucho está gasto, porque ele para a próxima já, sendo supremamente inteligente, vai saber responder. Agora, de facto, o debate, a meu ver, foi maçador, não gostei, mas
acho que o Ventura é mais eficaz naquilo que pretende. É claro que vamos ter os comentadores a dizer que não foi o Ventura que ganhou, foi outro que ganhou. Já estamos habituados sistematicamente sobre essa apreciação do Ventura, mas o que está em causa é os objetivos de cada um. E nesse contexto, acho que o Ventura foi mais eficaz que o António José Seguro. O António José Seguro é uma pessoa séria, estimável, mas acho que ele tem alguma dificuldade em posicionar-se como Presidente da República e tentar vender o seu produto nesse aspecto. Aí, nesse aspecto, acho também que o Marcos Mendes mostra maior traquejo político do António José Seguro. O que é curioso, porque o António José Seguro também tem uma longa experiência política. Sim. E acha que vai fazer diferença o facto de Marcos Mendes ter maior traquejo político? Eu acho que nos debates vai fazer diferença em relação ao António José Seguro e em relação ao Almeida Gouveia e Melo. Esse maior traquejo político do Marcos Mendes, acho que lhe vão ser favoráveis no debate com os dois. Eu acho que vai ser mais difícil com André Ventura e com Coutrinho. Sim, eu acho que nesse aspecto, para Marcos Mendes, Ventura e Coutrinho são mais difíceis. Há muitos ângulos para pegar no Dr. Marcos Mendes e eles, se calhar, são os únicos que têm a ousadia e a capacidade de o fazer. Pois. Não estou a falar nada negativo, estou a falar... Coutrinho tem margem para subir, porque precisamente porque tem formação e sabe adaptar-se muito bem. E tenho pena que o Coutrinho não chegue à segunda volta, que eu acho que era uma forma de abanar seriamente o que se faz de política em Portugal. Ele vai captar muitos votos, porque pela sua forma da capacidade de adaptação à resposta do e tem gravitas para a posição. Tem gravitas para a posição. Tem. Só uma coisa que eu tenho de dizer. Durante todo o debate eu ouvi uma confusão entre regime e sistema de governo. Também é verdade. Dizerem que temos um regime semipresidencialista, por amor de Deus. Sim. O regime ou é democrático ou não democrático. O sistema de governo é que é um semipresidencialismo, um presidencialismo ou um parlamentarismo. Chamem as coisas pelo nome. O sistema político tem 7 elementos. Tem toda a razão. E como tem 7 elementos, eu como professor de ciência política, incomoda-me. Incomoda-me estar a chamar coisas erradas àquilo que toda a gente deveria saber o que é. O que estamos a falar, quando se diz que Portugal precisa de mudar de regime, não precisa. O nosso regime é democrático. Exatamente. Não precisamos. O que nós podemos questionar é se o nosso sistema de governo deveria ser um semipresidencialismo mitigado como temos ou um semipresidencialismo incrementado como tem a França. São coisas completamente diferentes. É um catedrático a falar com todo o rigor. Agora há um dado importante, sabe, e que responde a esta questão. É que, pela postura de António José Seguro, ele pensa que o sistema de governo é um semipresidencialismo incrementado e por isso mesmo começa a falar do quê? Daquilo que fará enquanto presidente e que não pode fazer. E porquê é que não pode fazer? Nós já aqui dissemos uma vez, leiam a Constituição. Bem, não é as 27 alíneas das competências presidenciais. Sim. E percebam uma coisa muito simples, a nível das relações internacionais, o Presidente da República só tem 3 alíneas de competências. E o que nós ali estamos a perceber é que confundem aquilo que são as competências do Presidente com aquelas que são as competências do Governo. São coisas completamente diferentes. Conviria voltar a ler a Constituição. O assunto Ucrânia vai ter que ficar para a próxima semana, como já percebeu. Foi o Think Tank desta semana. Quero agradecer ao Luís, ao António e ao Filipe Pinto o facto e as análises que fizeram esta semana. E antes de irmos embora, quero lembrar que as parcerias que nos permitem fazer o canal e também o programa, que são a Prozis, a Blue Crown, e no caso concreto este programa ainda ajuda à produção do grupo Sendizalidade. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado, amanhã às 8. Muito obrigado.